Boa noite, a paz do Senhor. Deus abençoe, graças a Deus, quarta-feira, não é? Dia de estudo bíblico. Estamos aqui caminhando firme e fortes. Estamos estudando os milagres de Jesus Cristo, que estão citados, né, nos 4 evangelhos. Então, são muitos milagres. E a cada quarta-feira nós temos estudado um milagre. E tem sido uma grande bênção. Eu tenho sempre deixado o meu e-mail para pedidos de oração, para perguntas, dúvidas. Você fique à vontade aí para enviar, né, os seus questionamentos, os seus pedidos de oração. E aí nós vamos estar orando. Amém? Vamos orar então? Vamos entregar esse tempo diante do altar de Deus. Vamos entregar aí todas as situações de dificuldade. Hoje nós vamos estudar um grande milagre de Cristo e vamos aprender com Ele, né? A palavra de Deus é tão maravilhosa que ela nos ensina, ela nos capacita, ela nos fortalece, né? E Deus tem, assim, nos abençoado. Então, assim, nesse momento, coloca teu pensamento em Deus, amém? Em nome de Jesus Cristo. E as tuas ansiedades, problemas, situações, às vezes a gente nem tem vontade de orar. Às vezes você está em uma situação difícil, você está com algum problema difícil, mas parece que você está em um desânimo tão grande, um cansaço tão grande, que você nem ora. Você nem coloca em oração. Então não faça isso. Ore mesmo sem vontade. Ore mesmo se você estiver cansado, abatido, né? Hoje no texto nós vamos ver uma pessoa que, apesar de toda a situação de abatimento, de frustração, ele obedeceu. Então vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais uma quarta-feira, mais um dia de estudo bíblico, que nós estamos aqui pela internet, depois no YouTube. Muito obrigada, meu Deus. Que seja uma noite, Pai, de aprendizado da Tua palavra, que seja uma noite de renovação das nossas forças. Talvez muitos estejam abatidos, cansados, deprimidos, situações difíceis no dia, e às vezes nós nem sabemos como conseguimos terminar o nosso dia, mas a cada momento nós enxergamos, sentimos a Tua graça, as Tuas misericórdias. Abençoa que cada um que ouvir esta palavra, que orar conosco, seja abençoado, seja renovado, seja visitado pelo Teu Espírito, Senhor. Que onde houver tristeza, angústia, depressão, síndrome do pânico, crises de ansiedade, medo, saia em nome de Jesus. Passa do Teu sangue na nossa vida, na nossa família. Põe Teu anjo guerreiro na nossa casa. Visita as nossas vidas a cada dia, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus. Te agradeço pelo privilégio de poder ler a Tua palavra, de poder orar. Nós sabemos que quantos países não podem fazer isso? Quantos países que, se uma pessoa for encontrada com a Bíblia, até mesmo a Bíblia no celular, lá, né, o arquivo que ela baixou, ela é morta, castigada. Senhor, que privilégio. Abençoa este país, abençoa o nosso presidente, a sua família. Abençoa, Senhor, os que governam. Abençoa a campanha de vacinação. Que todos sejam vacinados, ó Deus, primeira dose, segunda dose, terceira dose. Derrama da Tua graça neste país, meu Deus. Abre portas de emprego, Pai. Nós pedimos a Tua graça para esta nação, Senhor. Perdoa os pecados deste país, meu Deus. Perdoa, Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glórias a Deus.
Abra a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Esse aqui é um milagre maravilhoso, que é a grande pesca. Então vamos ler Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler do 1º ao 11º, do 1 ao 11, tá bom? Então vamos lá. A pesca maravilhosa, a grande pesca. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, Jesus, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Então eles tinham desembarcado, né, do trabalho lá da noite, e estavam lavando as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo pescado toda a noite, nada apanhamos. Olha aí o problema, né? A desilusão, né? Nada apanhamos, mas sob, debaixo desta palavra, da tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Quase eles afundaram. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios, seus sócios de Pedro. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante, daqui para diante, serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Esse é um dos milagres que, com ensinamentos tão profundos, com ensinamentos tão maravilhosos, que eu quero compartilhar com você. E quando a gente olha para Pedro, para Tiago, para João, para aqueles pescadores, a primeira coisa que nós temos que entender é que eram homens do mar. Eram homens que tinham a prática de pescar. Pescavam, eles saíam para pescar à noite. E naquele dia, naquela noite, eles tinham ficado a noite inteira lá no mar, lá no lago, né? E não pescaram absolutamente nada. Quando Jesus foi até eles, eles estavam lavando as redes para guardar. Então eles eram homens extremamente, eles sabiam profundamente o que eles faziam. Eles eram pescadores desde a juventude. Com certeza acompanhavam seus pais, seus tios. Era a profissão deles. Então, se tem uma coisa que eles sabiam, era onde jogar as redes, aonde pegar os peixes, né? Como que eles iam pescar. Então eles tinham todo um manejo, né? Eles eram profissionais. E quando Jesus foi até eles, eles estavam, eu até grifei aqui na minha Bíblia, passei uma caneta, eles estavam lavando as redes. Então assim, tinha acabado, né?
guardar as redes, não tinham pescado nada. Então, a primeira coisa que a gente vê neles é a frustração, né, a tristeza. Vou voltar para casa sem nada, já estou lavando as redes, ponto final. Primeiro ensinamento aqui para a minha vida, para a tua vida: não desista. Amém? Não desista diante das dificuldades. Sabe, para eles o ponto final era estar lavando as redes para serem guardadas. Eles não iam mais pescar. Só tinha que esperar o dia seguinte à noite para eles saírem novamente. Mas os nossos pontos finais não são os de Deus. Deus, ele tem um trabalhar diferente, ele faz as coisas de maneira diferente. Tudo aquilo que Deus permite, às vezes um momento de derrota, um dia de desânimo, um dia de desgaste, uma semana cansativa. Sabe, nós estamos vivendo dias difíceis, dias muito complicados, diante de toda a situação mundial, não só do Brasil. Então, às vezes, nos sentimos derrotados. Com certeza Pedro, Tiago, João, aqueles pescadores estavam se sentindo derrotados, frustrados, cansados de terem trabalhado uma noite inteira sem um fruto, sem ter conseguido pescar um único peixe. Mas havia lá um mover de Deus, havia lá um porquê, porque Deus queria fazer um grande milagre. Deus queria mover aqueles corações, sabe? E de uma maneira que não haveria uma explicação, porque humanamente eles tinham feito tudo o que eles podiam ter feito. Trabalhado a noite inteira, jogaram diversas vezes a rede no lago e puxaram a rede e a rede voltava vazia. Não foi uma vez não, foi a noite inteira. A noite inteira. E cada vez que eles puxavam a rede, ela voltava vazia. Imagina a tristeza, imagina a decepção, o cansaço, a vontade de largar tudo, sabe? O desânimo completo. Mas Deus, ele age na dificuldade. Então assim, não desista no meio das dificuldades. Não pare. Não olhe para aquilo que é natural. Não deixe de ter fé. Não deixe de acreditar na palavra de Deus. Mesmo que foi um dia, uma semana extremamente decepcionante, cansativa, angustiante. Salmos 37:5, eu sempre leio esses salmos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega teu caminho. Mas não é para entregar de qualquer jeito, é entregar confiando e o mais ele fará. Ou seja, tudo aquilo que for necessário, ele fará. Ele fará. Isso que é tremendo. Olha outro texto aqui, olha. Quando Neemias estava, leia o livro de Neemias. Quando ele se dispôs a reconstruir os muros ao redor da cidade de Jerusalém, que estava totalmente destruído. Muitos inimigos se levantaram. Haviam lá 3 inimigos, que era Tobias, Gesem e mais um lá que eu esqueci o nome, que fizeram de tudo para que o muro não fosse reconstruído. Mandaram recados, ameaçaram, quiseram fazer emboscadas. Olha, mas assim foi uma luta tremenda. E houve um momento, olha, Neemias 4, 16, 18. Neemias tudo estava acontecendo para que Neemias desistisse. Porque não era um dia terrível, eram dias e dias difíceis. Tudo que você pode imaginar para impedir a reconstrução dos muros.
Mas olha o que aconteceu. Neemias 4, 16 a 18. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens, Neemias falando, fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Aquela roupa que protege, né? A parte do tórax. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão, olha aí, e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Maravilhoso! Então, Tobias, eles mandavam recados aos inimigos que ia destruir, que ia invadir à noite, que ia levantar-se, que ia matar. E sabe o que Neemias fez? Não parou, nem ele nem o povo. Com uma mão segurava as armas e com a outra trabalhava. Tinha a espada na cintura. Do lado de Neemias tinha um homem que, se qualquer coisa acontecesse, ele tocava a trombeta para todo mundo ficar avisado e se proteger. Neemias não desistiu. Neemias não parou. Neemias não voltou atrás. Então, diante da dificuldade, ele continuou. Então, ele não desistiu. E os muros de Jerusalém foram reconstruídos completamente em 52 dias. Algo extraordinário. A despeito das ameaças, perseguições, armadilhas, mentiras, ele não desistiu. Então, fica um ensinamento para nós. Não desista. Não desista. E aí nós já caímos no segundo tópico, que é que em meio às dificuldades, nós somos desafiados. E é aí que a gente cresce. Porque olha o que aconteceu. Jesus viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu que ele afastasse um pouco da praia por causa da multidão. Então sentou-se do barco e ensinava a Jesus, ensinava o povo. Então eles estavam cansados, desanimados, tristes, tanta dificuldade. Jesus pediu para entrar no barco, eles se dispuseram. E eles ficaram lá ouvindo Jesus, imagina, cansado, querendo ir para casa, para falar para a esposa que não tinha pescado nada, que ia ter que fazer lá um pãozinho, ia ter que se virar aquele dia. Mas lá eles ficaram e eles nem imaginavam o que ia acontecer. Ai, que lindo, gente. Sabe? Então assim, no meio da dificuldade, se eu me dispor, eu vou crescer, eu vou vencer. E vai vir sobre a minha vida algo que eu não estou esperando, porque eles nem imaginavam o que Jesus ia fazer. Nem imaginavam. Mas só por causa dessa disposição. Não se fecharam, né? Às vezes a gente tem essa reação quando o dia é difícil, quando a semana é complicada, quando nós estamos passando algum problema. A gente se fecha, a gente não se abre para Deus. E se vem algo para a gente se comprometer mais, ou algo para a gente assim se lançar em fé, a gente se retrai. E a gente dá uma desculpa. Ai não, a minha semana foi muito difícil. Ai, o meu dia foi desgastante demais. Ai, eu tô triste demais. Eu não consigo fazer isso agora. Não, não faça isso. Vá. Faça. Igual eles fizeram. Olha, eles obedeceram, eles atenderam Jesus. Eles deixaram Jesus lá no barco, pregando para aquela multidão. E eles ficaram lá ouvindo.
a despeito da dificuldade, a despeito da tristeza, daquele momento que eles estavam passando. Romanos 8, 28 fala assim, olha, sabemos que todas as coisas, os dias difíceis, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Aquela noite sem pescar estava cooperando para a vida deles. Eles ainda não sabiam. Eles ainda não tinham ideia do que ia acontecer. Amém? Em terceiro lugar, o caminho do milagre sempre passa pela obediência. Olha, o milagre, ele não passa pela necessidade. Ele passa pela obediência e pela fé. Entenda isso hoje no teu espírito. O milagre, ele passa pela obediência. E aí o que aconteceu? Tendo Jesus acabado de falar, olha o que ele fala para Simão. Vá para onde as águas são mais fundas. Leva o barco mais profundo. E lancem as redes. Oh, meu Deus. Será que Jesus não está vendo que eu estou cansado? Será que Jesus não viu que eu já pesquei a noite inteira e que eu ainda me dispus, deixei ele ficar no meu barco um tempão, esperando ele terminar de falar para voltar para minha casa? Mas Jesus jamais deixaria eles voltarem de mãos vazias. Se tem uma coisa que Deus não permite, e Ele não quer na nossa vida, é que a gente esteja de mãos vazias. Então, em nome de Jesus, sabe? E aí, ele responde assim, Senhor, olha o que ele fala. Mestre, esforçamo-nos a noite inteira. A gente trabalhou a noite inteira e a gente não pegou um peixinho. Nada. Mas, porque é tu que estás dizendo, eu vou lançar as redes. Então, a obediência, né, dele foi maravilhosa. Então, assim, ele passou em cima do cansaço, ele passou em cima da frustração, ele passou em cima da tristeza, ele passou em cima do que era para ele, na cabeça dele, racional. Eu pesquei a noite inteira, joguei minha rede nesse lago inteiro e não pesquei um peixe, o que vai mudar agora? Mas ele mesmo responde, Senhor, pela tua palavra, eu vou fazer isso. Mas eu já estou te falando que eu pesquei a noite inteira e não veio nada. Obediência. E sabe, obediência é isso que a gente vê aqui, olha, na vida de Pedro. Porque mesmo que tudo demonstre o contrário do milagre, mesmo que tudo que a gente está vendo, que nós estamos vendo com os nossos olhos, seja totalmente contrário ao que a palavra diz. Mesmo que eu e você estejamos nesse sentimento de Pedro, de tristeza, de decepção. Puxa, eu trabalhei mais um dia e não aconteceu nada, não melhorou. Eu me desgastei. Estou voltando para casa frustrado, frustrada. Mas a palavra de Deus, ela muda todas as coisas. A palavra de Deus, ela é sobrenatural. A palavra de Deus traz à existência o que não existe. Por isso que Pedro, ele entendeu isso aqui. Sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Mesmo que eu não pesquei nada a noite inteira. João 14,15 fala assim, se vocês me amam, o Senhor falando, obedecerão aos meus mandamentos. Então, se nós amamos a Deus, nós vamos obedecer. Mesmo que a noite foi frustrante. Mesmo que foi um dia difícil. Isaías 1, 19 a 20, olha o que diz. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra.
Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, só obedece quem tem uma disposição. Quem, a despeito de qualquer coisa que esteja vivendo, vai obedecer a palavra de Deus. Mesmo que o mundo inteiro faça o contrário. Lembre-se, a amizade com o mundo é inimizade com Deus, porque não tem como andar junto. O mundo, ele pensa diferente. Ele reage diferente. O mundo é embasado no egoísmo. Tudo aquilo que se nomeia a Deus, eles resistem. E nós não, através da palavra nós não podemos ser assim. Não resista à palavra de Deus. Amém? 1 Samuel 15, 22. Quando Saul, disse que estava lá, foi lá fazer as coisas achando que estava agradando a Deus, e pelo contrário, ele desagradou a Deus porque ele não obedeceu a palavra. E o que Samuel falou para ele? A obediência é melhor do que o sacrifício, porque ele foi e sacrificou no lugar de Samuel. Ele não era um profeta, ele era rei. Rei é rei, profeta é profeta. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Então a obediência é melhor do que qualquer sacrifício. Então, lá Saul cometeu um grande erro, o maior de todos da vida dele. E Samuel ensinou isso. Então obedeça. Pedro obedeceu. Ele não sabia o que ia acontecer, ele não tinha ideia, mas ele obedeceu. Porque assim, se a gente obedece sabendo o que vai acontecer, então aí não entra a fé. Que é o último tópico. O caminho do milagre sempre passa pela fé. Sempre passa pela fé. Não tem como a gente viver um milagre, algo extraordinário na nossa vida, sem a fé. Não tem como. Olha lá. Mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, nós estamos lendo Lucas 5, de 1 a 11. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então não era meia dúzia de peixe. Era tanto peixe naquele mesmo mar que eles ficaram a noite inteira. O que mudou aí? Mudou a palavra lançada, mudou a obediência e mudou a fé. Que rompia, rasgava as redes não estavam aguentando. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram, e olha gente, é isso que Deus faz. Eles encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Então assim, faz aí uma ideia na tua cabeça de quanto peixe tinha dentro daqueles barcos. Peixe para eles, para vender, para dar, para toda a aldeia, para todo mundo lá de perto, de longe, tinha peixe. Tinha muito peixe. Então assim, aquilo lá foi fé. Fé na palavra. E fé em um momento de desilusão. Fé em um momento de cansaço. Fé em um momento de frustração. Fé em um momento que a minha cabeça, a razão da minha cabeça, sabia que naquele mar não tinha mais peixe. Porque eu passei a noite inteira lá e não peguei um peixe. Então, a fé dele, a obediência dele, passou em cima de tudo isso. Passou em cima da razão, do cansaço, da tristeza, da frustração, da noite difícil, do dia difícil. E fé é isso. Fé é isso. É crer sem ver. Porque se eu vejo, então eu não preciso de fé. Olha o que aconteceu com Abraão. Eu quero ler esse texto para você, Hebreus 11, 8 a 12.
que está lá na galeria dos heróis da fé, olha o que diz. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. E dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Ele nem sabia para onde ia, mas ele obedeceu. Embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou, andou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, porque a terra ainda não era dele. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Gênesis 15, 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para justiça. Marcos 9, 23. E Jesus disse-lhe: se tudo podes, tudo é possível ao que crê. Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo o que pedires orando, crendo, tendo fé, que o recebereis, você vai receber. Tiago 1,6. Todavia é preciso pedir com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é como a onda do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E para terminar, Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, não tem como se não passar pela fé para viver o extraordinário. E Pedro viveu. É a grande pesca. A Bíblia fala que é a pesca maravilhosa. E é isso que Deus tem para a minha vida e para a tua. Então hoje eu quero te convidar a andar em obediência. Mesmo que os dias estejam bem pesados. Mesmo que os dias tenham sido angustiantes. Sabe aquele dia que você abaixa a cabeça e põe a mão na cabeça e fala: ah, Senhor, não vou aguentar mais um dia. Em nome de Jesus. Mesmo cansado, mesmo frustrado, mesmo triste, decepcionado, Pedro obedeceu. Pedro exerceu a fé e viveu o extraordinário. E olha que ele passou a noite inteira pescando e não pescou nada. Em poucos minutos lá, encheu a cesta, a rede, os barcos, chamou outro barco, a tal ponto que o barco afundou. Afundava, né? Queria afundar, mas não afundou. Queria afundar de tão pesado que estava. De tanto peixe. Em nome de Jesus. Talvez hoje aí à noite você está aí lavando as redes, né? Tipo, ponto final. Nada mais vai acontecer. Em nome de Jesus. Deus, o tempo dele é outro. A maneira dele fazer é outra. O que ele requer de mim, de você, é obediência e fé. É não desistir. Não importa a situação. Não desista. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos aí com fé. Coloque esta situação diante de Deus. Coloque aí, talvez você está passando por um momento que você fala: Senhor, como é que isso vai se resolver? Eu não sei como resolver. Eu não sei como eu faço para melhorar isso, para mudar isso. Eu não estou bem desse jeito. E eu preciso de uma mudança. Eu preciso aí de uma grande pesca. Eu preciso de, sabe, viver algo extraordinário. Como Pedro, Tiago, João e aqueles pescadores que estavam lá viveram. Eu preciso disso na minha vida. Olha com fé agora. Eu não sei qual é a situação. Não sei qual é o momento.
Eu não sei qual é a dificuldade. Não sei. Mas eu sei de uma coisa. O mesmo Jesus que fez aquelas redes encher, de tal maneira que elas iam se arrebentar, é o mesmo Jesus que age hoje. Você precisa entregar a tua vida nas mãos dele e andar com ele. E andar com Jesus significa andar em obediência. Significa tirar da tua vida tudo que não agrada a Jesus Cristo. Seja um vício, seja sentimentos, uma maneira de ser, de agir, pensamentos. É se limpar, é buscar a Deus e falar: Senhor, limpa a minha vida. Purifica a minha vida, porque eu quero estar com você. Eu quero andar em obediência, eu quero viver em obediência. Em nome de Jesus. Feche teus olhos. Se você ainda não entregou tua vida para Jesus, entregar a vida para Jesus é fazer uma aliança com Ele. É declarar que Ele é Senhor e Salvador da tua vida, o único. E é demonstrar com a tua maneira de ser, de viver, que você é dele. Então, se você quer fazer essa oração comigo, faça. Em nome de Jesus. Depois eu vou estar orando em seguida também. Declara assim: Senhor Jesus, eu quero viver uma vida de obediência. Eu preciso de ajuda. Eu preciso do teu Espírito na minha vida. Eu preciso de força. Os meus dias têm sido difíceis, cansativos, frustrantes. Mas hoje eu ouvi esta palavra e eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo. Eu declaro que a partir de hoje, Jesus Cristo é o único Senhor, Salvador da minha vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, quantas lições maravilhosas nesse texto de Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao 11. A pesca maravilhosa, que milagre maravilhoso. Um milagre de multiplicação, um milagre de fé, um milagre de vencer as oposições, as dificuldades, de não desistir. Um milagre que, apesar do que eu penso, do que eu sinto, do que eu estou vivendo, eu vou crer na tua palavra. Mesmo que eu tenha pescado a noite inteira e não pesquei nada, já estou lavando as redes para guardar. Já botei um ponto final no meu dia. Porque aqui dentro eu acho que nada vai acontecer, nada vai melhorar. O que é que pode acontecer a essas horas? O que é que pode mudar agora? Ai, mas a tua palavra liberada sobre as nossas vidas. Não precisamos de horas, de dias, de semanas. Apenas um segundo. Tudo muda, tudo transforma. Senhor, nós precisamos, eu preciso do teu favor na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus queridos, na família deles, meu Deus, do teu favor, das tuas bênçãos, da tua palavra poderosa liberada sobre nós a cada dia, Senhor. Vem agora, Deus, com a unção e o poder do teu Espírito. Quebra, desfaz as angústias, sentimentos ruins, tristeza na alma, depressão, angústia, pessoas que se sentem rejeitadas, não sentem vontade de fazer nada, fala que não tem forças nem para te obedecer. Não, Senhor, a gente obedece mesmo sem forças, mesmo que todas as situações demonstrem o contrário. Isso é fé, isso é perseverança, isso é atitude, como Neemias teve, que a despeito de Sambalá, de Tobias, de Gesem, com uma mão eles seguravam a arma e com a outra eles trabalhavam.
Em nenhum momento Neemias falou, não dá, vamos desistir, deixa pra lá. Não, sabe por quê? Porque ele estava debaixo de uma palavra. E nós precisamos entender no nosso espírito hoje que a despeito de qualquer coisa, se nós estamos debaixo de uma palavra, nós viveremos o extraordinário. Nós viveremos aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Senhor, sela esta palavra no nosso espírito. Vem com a tua unção poderosa sobre cada um de nós, sobre cada um que está orando agora, que vai orar depois, quebrando o jugo, tirando todo desequilíbrio emocional. Traz a tua paz dentro de nós, renova nossas forças, Senhor. Precisamos de renovação nas nossas forças, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, nós cremos, te agradecemos, louvamos o teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus é fiel. Olha, fique debaixo desta palavra. Lição de casa para você essa semana. Leia o livro de Neemias. Amém? Em nome de Jesus. É um prazer estar com você. Deus te abençoe. Perguntas, pedidos de oração, eu vou depois deixar meu e-mail. Você pode enviar e eu vou estar respondendo. Daqui a pouco eu estou subindo o vídeo para o YouTube. Você pode também compartilhar. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, querido. Sexta-feira, se Deus assim permitir, aqui nós estaremos. Amém.